8h38 em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Programa hoje, fechando aí a semana do Folha no Ar, primeira edição, com o Aloysio Abreu Barbosa, hoje recebendo a Maristela Naurati, promotora de justiça, e o assunto é a pandemia da Covid-19. E agora a gente pode abordar aí na pauta, já pré-estabelecido e também com outras participações, o do ouvinte aí no nosso streaming, pelo Face e também pela nossa página. Tem a página oficial que você pode acessar também, que é folhafm98.com.br. Funcionamento do comércio e o polêmico lockdown, como a Aloysio disse aqui essa semana, né? E é bem realmente isso mesmo. É um meio que empurrando para o outro. Meio não, o bem empurrando para o outro. O governo federal joga para os governadores jogam para os prefeitos, enfim, o lockdown nos municípios da região, aos olhos aí do Ministério Público do Rio de Janeiro, comentado pela doutora Maristela Naurati. Aloysio, voltamos. Essa questão se alega que o estado de sítio só podia ser declarado pela Constituição, os que defendem a flexibilização da abertura do comércio, da circulação de pessoas, pelo presidente da República, né? Mas a quem cabe interpretar e guardar a Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, delegou essa responsabilidade localmente. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, a Covid não tem a mesma velocidade em todos os lugares do país, delegou isso para governadores e municípios. Mas a postura do presidente torna a coisa mais política, né? E os governadores que têm pretensão de se candidatar a presidente na próxima eleição de 2022, como é o caso do Witzel, já manifestou isso, como o caso do Dória em São Paulo, eles ficam nesse jogo político que acaba atrapalhando. Eu já citei aqui o Witzel, que é um ex-juiz federal, ele, assim que recebeu o relatório da Fiocruz, ele preferiu inicialmente não decretar o lockdown, mandou um relatório para o Ministério Público, que devolveu esse relatório apontando a necessidade do lockdown, sim. E, de fato, o lockdown até agora ele não é instalado, é parcialmente instalado na cidade do Rio de Janeiro, pelo prefeito Crivella, em alguns bairros da Zona Oeste, da Zona Central, e nos municípios de Nova Iguaçu e Niterói. Em Campos, Maristela, a gente fez uma entrevista aqui, que deu muita repercussão, com um médico infectologista, um especialista, muito conceituado na cidade, na região, o Nélio Artiles. E eu vou ler aqui o que ele colocou no programa, para saber a sua opinião. Abre aspas, Nélio Artiles. O lockdown também vai acontecer em Campos. Eu acho que é inevitável. E qual o critério? É estatístico. Vamos observar a questão da internação dos leitos que estão sendo utilizados. Isso são decisões que você tem que tomar. No Rio de Janeiro, quando você fala em fila, quando você tem filas para internação, filas esperando a UTI, eu penso sinceramente que a atitude de demorar um pouco, a cada dia que demora, eu penso que serão mais fortes e que elas acontecerão. O lockdown tem que ser imediato na cidade do Rio de Janeiro. E você deve avaliar de acordo com o local, você deve ter autonomia de cada gestor, a responsabilidade. O problema é que muitos gestores não têm essa responsabilidade, não têm bom senso. E aí a gente fica naquela, quem é que vai tomar atitude pelo outro? Né? Qual a sua opinião sobre essa declaração aí do Dr. Neratilles? Bem, eu entendo que foram feitos estudos científicos, né? O Ministério Público recomendou, né, que se realizassem os estudos, né, pelo próprio Estado. Eu até vi que foram publicadas algumas notas técnicas da equipe, né, do governador, mas como qualquer decisão administrativa, é muito difícil, né, para o gestor. É para isso também que servem os órgãos de fiscalização, né? Quando um órgão de fiscalização entende que há necessidade, que o seu pedido, que o seu pleito vai estar baseado
num estudo científico, num fundamento jurídico, ele mesmo pode pedir através de uma demanda judicial, né? É óbvio que o juiz vai decidir também de acordo com o seu entendimento jurídico, né, diante da sua autonomia, como tem todos os órgãos, né? Mas cada decisão dessas é difícil, né? Ele precisa ponderar alguns interesses, ele precisa ponderar direitos para tomar a decisão dele. Tomada a decisão, os órgãos de fiscalização tomarão a deles, né? E aí, o Poder Judiciário, que é a ponta, né, onde são jogados todos os problemas graves, né, da sociedade, infelizmente, difícil chegar a uma composição, né, infelizmente, ele vai tomar a decisão final. Tem aqui um ponto levantado pelo seu colega Vitor Queiroz, que está nos assistindo. Ai, meu Deus, professor. É uma pergunta mais conceitual. Em que medida a intervenção da MP e do Judiciário nos atos executivos fere a divisão de poderes? Por exemplo, pode o MP, ainda que recorrendo ao Judiciário, exigir a implantação do lockdown? Eu entendo que, assim, se analisando as respostas dos municípios à minha promotoria, eu entender que há necessidade do lockdown em algum município da minha atribuição, eu vou ajuizar a demanda, né, fundamentada nesses estudos científicos e em fundamentos jurídicos, né. Eu entendo que eu tenho atribuição para isso, né. Mas aí é o entendimento de cada promotor, né, dentro da sua esfera de atribuições, né. Mas eu entendo que eu possa, né, ajuizar essa demanda como órgão de execução. Mas aí, a partir do momento que você pede de estudos na sexta-feira da semana passada, esses estudos não chegam no prazo determinado, como é que fica o critério de avaliação técnica para fazer esse pedido? Bem, eu vou me basear tanto no estudo da Fiocruz como em outros que foram disponibilizados pelo nosso Centro de Apoio Operacional para instruir uma ação solicitando ao Judiciário uma procedência de um pedido com relação ao lockdown. Você tem estudos da Fiocruz, da UFRJ, da UERJ também nesse sentido, né? Temos alguns outros estudos também, algumas recomendações, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Saúde, observando todas essas recomendações, estudos, instruindo bem essa demanda, né, e tentando uma decisão favorável. Você pensa nesses 4 municípios pelos quais a sua promotoria é responsável, Campos, Fernando da Barra, São Francisco e São Fidélis. Você pensa em pedir o lockdown em algum deles? Penso sim. E como é que seria? Teria um deadline de tempo ou estatístico que orientaria essa decisão? Sim, eu levaria em conta os leitos, o percentual de ocupação de leitos, tanto os leitos ambulatoriais quanto de UTI, a inércia do poder público em tentar outras formas de contratualização, o aumento geométrico, digamos assim, do número de casos e o índice de letalidade. Eu levaria em conta pelo menos esses pontos, no mínimo, né? Quer dizer, hoje é dia 15 de maio, existe um cronograma, um deadline de tempo para isso, na sua projeção? Sim, acho que na próxima semana a gente vai chegar num período bastante crítico. Quando você pega um médico, quer dizer, o Nélio Artiles tem vários infectologistas aqui, a gente entrevistou também o Rodrigo Carneiro, que é aqui da cidade.
mas o Nélio, ele tem muita experiência, né? Talvez seja o infectologista na ativa, na linha de frente, mais experiente com qual a gente conta aqui. Quando ele fala que é inevitável, quer dizer, não é uma impressão forte, né, que conduziria, por exemplo, a uma decisão como essa que você possa tomar de pedir o lockdown? Não, inevitável, eu acredito que todos já sabiam desde o momento que foi declarada a pandemia, né? Inevitável contágio, inevitável que os sistemas de saúde entrem em colapso e o sistema funerário também, em consequência, é inevitável. E só realmente o isolamento eficiente, que não tem sido tão eficiente, porque a gente caminha nas ruas e as pessoas estão na rua, a gente verifica em alguns municípios e o comércio está aberto, as pessoas se reúnem, as pessoas frequentam alguns determinados lugares e infelizmente não está sendo tão eficiente. Então há necessidade de medidas mais drásticas, mais restritivas com relação a essa circulação, mobilidade urbana, fiscalização mais rigorosa, fiscalização até mesmo de métodos preventivos, reduzir a mobilidade urbana, para tentar ir fechando, deixando realmente somente os serviços essenciais, para poder evitar que isso aconteça tão breve e tenha uma outra problemática, né? Que ele não consiga se restabelecer, esses índices não se restabeleçam num período satisfatório, né? Porque para ter uma nova abertura, há necessidade que esses índice de letalidade, o índice de ocupação de leitos, eles melhorem para que haja abertura. Não tem sentido os índices estarem ruins, né? A gente está partindo para um colapso e pensarmos em abertura. Temos que pensar o contrário, em resguardar, em fechar, em isolamento, em lockdown. E no seu cronograma isso está pensado para a semana que vem? Sim. Eu falei do Nélio Artiles, da entrevista dele aqui, muito boa entrevista, gerou muita repercussão, aqui ele deu aqui nesse mesmo programa na terça-feira, e eu recebi também aqui no grupo de WhatsApp do programa, outro médico experiente, diretor clínico da Santa Casa Misericórdia de Campos, o Kleber Glória, especificamente em relação à sua área de atuação, que é Campos e região. Eu vou ler aqui. Estou observando o avanço agressivo do Covid em Campos e região, com o limite da capacidade instalada chegando próximo ao limite. Quais medidas podem ser adotadas pela MP para brecar a circulação de pessoas para que haja tempo hábil de recuperação dos leitos em uso? Então, se os municípios não acatarem a recomendação, a única forma é o ajuizamento de ação mesmo. Não tem outra forma. Não acatam a recomendação, não desejam firmar um termo de ajustamento de conduta para algum tipo de regularização, não querem compor, é a única forma que nós temos, né? A gente não pode atuar na ilegalidade. A forma legal, né, do Ministério Público atuar é a recomendação, termo de ajustamento de conduta, e ao final, a ponta da linha, é a demanda judicial, né? Eu sou um órgão de fiscalização, né? Eu não sou um gestor, né? Eu não participo da decisão administrativa. A decisão administrativa depende somente do gestor, né? E eu só posso fiscalizar e tentar reverter alguma decisão que eu entenda que não está devidamente fundamentada, né? Que seja, digamos assim, ande na contramão dos direitos que a gente tenta preservar, né? Direito à saúde, à vida,
né? Até mesmo de enterrar um ente querido e poder ver o seu rosto, né? De poder tocar no cadáver do seu ente querido, que hoje nem isso se pode fazer, né? Diante do avanço realmente agressivo. A gente faz, o jornalista é aquela coisa, né? É um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, como já foi definido. E você faz matérias de vários assuntos. E eu me lembro, e o interessante de qualquer matéria é você assumir a perspectiva do outro. Eu acho que também deve ser o que ocorre com um promotor ou com um juiz para embasar suas decisões, né? Se colocar um no lugar do outro. E eu me lembro que eu fiz uma matéria, fazer uma analogia, há muito tempo, que foi sobre desova de tartaruga. Né? A única espécie que desova aqui na tartaruga marinha. A única espécie de tartaruga marinha que desova aqui no nosso litoral é a careta, chamada vulgarmente de cabeçuda. E uma perspectiva que um biólogo me deu ali, que eu nunca tinha parado para pensar, e que uma vez que ele me passou, que, assim, pensando muito sobre isso, é que a tartaruga marinha, ela sai, o ovo eclode, ela sai, busca o oceano. A fêmea ela roda o mundo todo, né? Roda todos os oceanos, roda o mundo todo, e só volta para desovar naquele mesmo local onde ela nasceu, né? Agora o macho, ele entra na água e nunca mais sai, né? Óbvio, ele não desova, o macho. Essa perspectiva de entrar no oceano e nunca mais sair, na analogia que eu quero fazer, me parece um pouco a perspectiva de quem entra no hospital com demanda de internação de Covid. Porque ele não sabe se vai sair e não sabe se vai ver seus entes queridos, né? Logicamente, não dá para comparar um réptil com um primata, como é o nosso caso. Somos espécies bem diferentes. Mas é uma perspectiva aterradora, né? Com certeza. É assustador. É assustador. Entrar num hospital ou num centro que tenha uma internação de Covid, olhar para os leitos ao lado e ver todas as pessoas sentindo os sintomas, a falta do ar, né, e sendo levado para uma UTI, entubado, é uma perspectiva tão assustadora. É realmente muito complicado, é difícil, é difícil. Não gostaria de estar no lugar dos médicos que estão ali, dos profissionais de saúde, das enfermeiras, técnicas de enfermagem, dentre outros, que estão ali na ponta, correndo sério risco de se contaminar e de estar ali no mesmo lugar, ocupando o mesmo leito, passando pelos mesmos problemas. É uma emoção, né? É uma coisa uma emoção ruim. Ai, me desculpa, é muito complicado isso. Sim. Essa perspectiva de você não ver mais seus entes, né? Porque eu fiz uma matéria agora. Isso. Não tem visita quem está internado. Sim, sim. Morre só. Eu fiz uma matéria que saiu publicada no sábado agora, na edição impressa do jornal, e foi ouvir as crianças do ensino fundamental, entre 6 a 11 anos, né, da rede público-privada de campus, para saber a perspectiva deles, né? Afinal, estão formando sua consciência do mundo num mundo em crise, diferente das nossas gerações, por exemplo. Foi diferente até, talvez, uma crise desse nível, até a geração da Segunda Guerra Mundial, né? Foi a última grande crise dessa magnitude, em alcance global. Mas uma coisa que das crianças me relatou, foram 18 crianças, é que o maior medo dela era ficar sozinha no hospital sem ver a sua família. É isso, né? Porque mesmo um doente de UTI, ele tem uma visita ali
da família, né? Quando a pessoa, o empresário, um comerciante, uma pessoa resolve sair à rua, abrir o seu comércio, pensa nisso, né? Eu posso morrer sozinho dentro de um hospital, só com pessoas estranhas e doentes, e uma equipe toda paramentada que eu só consigo ver os olhos. Né? Pensar nisso antes de sair de casa. Maristela, estamos chegando ao final do programa, são 8h58, vamos até 9 horas. Quer dizer, você colocou que a sua perspectiva de, caso não haja por parte dos gestores, a sua perspectiva de pedir o lockdown, se as coisas não tiverem alteração, nada indica que vão ter, seria a semana que vem. Daí esperar uma decisão judicial, que, como você disse, de fato, elas têm sido céleres, bem mais céleres do que a situação pede, do que se dão normalmente. A gente estaria falando, em tese, um lockdown para quê? Para o final desse mês? Eu não tenho como prever isso, né? Eu sei, óbvio. Eu não tenho como prever, eu só posso analisar os dados, fazer a minha inicial com os meus fundamentos, juntar a documentação necessária e aguardar uma decisão que pode ser positiva ou negativa, porque o juiz ele tem o seu entendimento, né? E isso é uma questão de trabalho, não é uma questão de ser bom ou ruim, isso é uma questão de trabalho, né? Então, caso seja positiva, ótimo, mas caso seja negativa, nós recorremos, e não tenho como prever eu não tenho nem como prever se haverá uma decisão, né, positiva no final de um recurso, né, então, eu não tenho como prever isso, né, mas eu acredito que os gestores, com a atual situação, eles se sensibilizarão e também não desejam ser responsabilizados por mortes nas suas costas, e com certeza eles devem estar, né, pelo menos espero que estejam planejando soluções para evitar esse colapso, né, é o que eu desejo muito. Temos aqui uma pergunta do telespectador pelo streaming, o Maurício Batista. Qual a análise que a promotora faz do prefeito de Campos, que mesmo seguindo as recomendações da MS, e vemos o colapso dos leitos nos hospitais? Bem, eu acredito que as decisões administrativas só cabem a ele, né? Eu não tenho acesso a todos os dados internos que ele tem. Eu requisito as informações e eles respondem, né? O que podem responder, né? O que tem em suas mãos, né? Mas são decisões difíceis, porque a gente sabe que Campos não veio de uma situação financeira boa, né, uma situação financeira complicada, que não sei se depende de um, se depende de outro, é culpa de um, é culpa de outro, mas houve, né, um problema de royalty, houve um problema né, de dinheiro mesmo, né, um problema nacional isso, então fica difícil dizer, responder essa questão. Ser gestor não é fácil, não, né? Mas acredito que ele tem um planejamento para isso, né? Acredito que ele tem um planejamento. Ele tem feito reuniões, tem debatido esses casos com o gabinete de crise dele, né? E ele com certeza leva em conta as recomendações do Ministério Público. Talvez, assim, às vezes a resposta ela demora, porque ele precisa talvez de mais dados, mais estudos, né? Mas acredito que ele esteja fazendo o planejamento dele, né? Você citou o gabinete de crise, e o Ministério Público, mas a gente tem integrantes do Ministério Público também no gabinete de crise, né? Os integrantes do Ministério Público participaram de reuniões do gabinete de crise, né? Eu participei de
de reunião com relação à questão dos cemitérios, né, de translado de corpo, também da problemática da aglomeração de pessoas no Jardim São Benedito. Então, algumas reuniões o Ministério Público participa, até porque emitiu recomendações, né, tem o dever de fiscalizar também, e tem também a necessidade de obter informações, né, mas, assim, participar da decisão administrativa não participamos, né. Tem aqui, você falou os dados da ocupação de leitos, que são fundamentais para que você decida entrar com uma ação pedindo lockdown. Eu recebi ontem da Supcom, Superintendência de Comunicação de Campos, e vou ler aqui, se me permite, isso é da noite de ontem, o relatório mais atualizado. Sim. Do número total de 206 leitos de UTI, entre adultos e pediátricos, que estiveram aptos a receber pacientes esta semana, uma média de 66% estiveram ocupados. Esses números fazem parte de dados coletados da última quarta-feira, 13, entre os hospitais públicos, privados e filantrópicos. Nesse mesmo dia, observou-se que, entre o total de leitos clínicos adultos e pediátricos, de 464, 62% apresentavam-se ocupados. A amostra leva em conta o Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Escola Álvaro Alvim, Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, incluindo o Centro de Combate ao Coronavírus, Hospital Plantadores de Cana, além do Hospital Ferreira Machado e Geral de Guarulhos, além dos hospitais Prontocardio, Beda e Unimed. Entre os hospitais públicos e filantrópicos, o total de leitos do UTI foi de 138 aptos a receberem pacientes, enquanto a ocupação foi de 105 leitos. Já nos leitos clínicos, o total foi de 343 aptos, com ocupação de 210 deles. Entre pacientes internados por Covid-19, o registro total foi de 53, 46 no CCC, 1 no Ferreira Machado, pediatria, e 1 no HGG, e 6 no HGG, pediatria. Entre os hospitais particulares, o total de leitos do UTI aptos foi de 68, com 31 destes ocupados. Entre os clínicos, 121 estiveram aptos, destes 79 ocupados. No registro, 28 pacientes estiveram internados por Covid, 5 no Prontocardio, 13 no Beda e 10 no Unimed. A Prefeitura reforçou a quantidade de leitos com a criação do CCC, aí vai. São outros, os dados são esses. Os dados até a noite de ontem. E aí a gente fez as contas aqui na redação da Folha, para saber a ocupação, a gente chegou à taxa de ocupação de 80%, que é até um pouquinho inferior aos 82% da sexta-feira passada. E eu arguí isso à Supcom, que tem acesso aos dados via Fundação Municipal de Saúde, né? E eles argumentaram que isso tem uma variação mesmo de semana a semana, né? De dia. Esses são os dados mais atuais. Sim, mas assim, eu acho que essas informações têm que ser mais, digamos assim, destrinchadas, porque eu não sei como eles estão contabilizando esses leitos, porque um paciente contaminado com Covid, ele tem que ficar em isolamento se ele estiver dentro de um centro de tratamento intensivo junto com outros pacientes, né? Então, não é contar os números de leitos que tem no CTI, onde existem pessoas com diversos problemas de saúde, né? Há ali um risco de contaminação altíssimo. Então, a necessidade de contabilizar os que são específicos para o Covid, né? E não misturar isso, né? Para a gente poder saber se estamos chegando próximo ao colapso ou não. Porque senão daqui a pouco a gente vai começar a misturar todos os leitos e a gente vai ter algo bem complicado. Então, essas informações têm que ser mais assim detalhadas, né? Mas mesmo assim, a gente vê uma taxa de ocupação altíssima, né?
mesmo juntando tudo com outros problemas, a gente vê uma taxa de ocupação altíssima, né? A gente chegando próximo aí de um limite, né? E isso aí muda de uma semana para outra de uma forma muito rápida. A cada semana aumentam o número de casos da semana anterior e aumentam o número de pessoas que necessitam de leitos de UTI também, né? Então, eu não consigo ver o colapso demorar mais do que uma semana, né? Pelo menos, assim, na minha previsão de leiga na parte técnica de saúde, mas observando como essa pandemia está trabalhando nos outros locais, a gente vê que estamos chegando bem próximo ali de um limite, né? A necessidade de que o gestor haja bem rápido, né? Senão, a gente vai promover o que nós temos que promover, né? Que seria o pedido do lockdown. Dentre outros, né? Pedidos. Barreira sanitária, por óbvio, né? Maristela, Mais leitos de UTI, mais leitos de UTI principalmente, mas mais leitos também para o Covid. Específico para Covid, né? Poderia acrescentar uma pergunta aí, Luiz? Pode, deve. Haveria possibilidade de exigir também um número maior de testagem, doutora? Sim. Seria importante, né? Quando tiver teste disponível, né? Se pode pedir, sim. Pode ser uma demanda. Boa. Mas, assim, a subnotificação, um dos pontos é realmente a falta de testes, ou não realizar testes. A demora, né? A demora. Mas existem outros fatores também, como eu falei no início, né? A pessoa não sente nenhum sintoma ou tem sintomas leves e não procura ser testada, mas mesmo assim ela está contaminando outras, né? Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar que esses dados chegam ao gestor, né? Aos gestores de saúde, né? Aos prefeitos, são dados que chegam comprovados para eles. Mas os dados que existem de fato no nosso ambiente são muito maiores, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Pessoal, e exigir também do gestor que cumpra a sua parte, né? Maristela, são 9h11, estamos chegando, já passamos até porque a entrevista foi, ao contrário da sua apreensão inicial, a entrevista foi boa, né? Foi boa. E o assunto, como prova também a interatividade, né, a participação dos ouvintes, né, que foi bastante intensa. Agora, uma informação, que a gente fala, se compara muito essa crise, quem fez essa comparação foi o próprio presidente Donald Trump e a premier alemã, a Angela Merkel, dois protagonistas da Segunda Guerra Mundial. Eles compararam o enfrentamento com a Covid com a Segunda Guerra Mundial, que foi a última crise em escala global que o mundo teve desse nível, né? Sem sombra de dúvida. E nessa comparação, essa analogia com a situação que a gente enfrenta hoje, com uma situação de guerra, embora o inimigo seja invisível, mas é uma situação de guerra realmente, mobilização de toda a sociedade, né, no mundo todo, era de esperar que você, tendo um militar e tantos militares no poder, que você tivesse um planejamento adequado. E, enfim, isso é questionado por muitas pessoas e por todos os especialistas do mundo, né? O Brasil é apontado no mundo inteiro como um dos países que pior está lidando com a crise. Não só por mídia genérica, né, como por revistas científicas, né? E eu soube que você tem a mesma patente na mesma Força Armada do presidente. Você foi capitão do Exército, é verdade isso? Da reserva? Sim, na verdade, eu fiz a escola de administração do Exército, eu tinha outra profissão na época, eu fiz o curso de graduação em administração
Fiz o concurso, aí fui do quadro complementar, né? Passei muitos bons anos lá, agradeço a tudo que eu vivi lá, mas, assim, eu fiz um outro concurso para uma instituição que eu sempre tive muita admiração e tive, assim, muita sorte de conseguir integrá-la, né? Então, eu só tenho a agradecer às duas instituições, né? Tanto o Exército, que eu ainda tenho amigos, tive uma boa convivência e, ao sair, agradeci tudo que eu vivi ali. Foi bom, foi muito bom. Aprendi muita coisa. Se o Carlos me permite, uma última pergunta. O que da sua experiência no Exército você aplica e é útil à sua função como promotora de justiça? Organização. Eu acho que eu sou uma pessoa organizada. Divido tudo organizadinho, coloco tudo nos lugares. Eu acho que o Exército teve uma participação forte nisso. Organização, planejamento também, né? Mas acho que planejamento eu não sou muito boa, não. Às vezes eu me enrolo. Mas aprendi as regras, a respeito às normas. Existem muitas coisas boas na vida militar, né? Às vezes a gente pensa em algo negativo, mas às vezes não faz parte da instituição, porque cada instituição tem os seus problemas, né? Ela é composta de pessoas, né? E pessoas têm suas opiniões particulares, opiniões políticas, né? Mas do que a gente não pode confundir, né? A instituição e aquela pessoa que está integrando. Boa ressalva. E agradeço demais a sua presença. Agradeço. Eu peço desculpas que eu realmente não tenho muita habilidade para falar em público, ao contrário dos meus colegas queridos, grandes intelectuais, professores, né? E quero agradecer também a toda a equipe formada, agradecer a minha equipe também, porque eu não sou ninguém sem a minha equipe que está por trás de mim. Agora são duas equipes, a da primeira e a da terceira promotorias, e informar também que o Ministério Público está sempre aberto a qualquer notícia de problemas, de irregularidades, pelo sistema de ouvidoria, que pode ser acessado pelo próprio site do Ministério Público, www.mprj.mp.br, ou o telefone 127. Então, se o maior fiscal, na verdade, não é nem os órgãos de fiscalização, é a população, né? A população fiscaliza e aponta onde estão as irregularidades. E quando a gente verifica que aquela notícia tem uma substância que a gente pode puxar o fio da meada e investigar, com certeza a gente vai fazer. Aí eu conto com a participação da população também. Pode contar com a nossa. E pode contar com a gente também, claro. E agradecer demais a sua presença, acho que foi muito didática e esclarecedora, né? Muito bom. Obrigado pela entrevista. Eu acho que fechamos a semana bem com ela. Muito né? bem. E segunda-feira, Cláudio, eu não sei se vou participar, porque é o Arnaldo que vai assumir na segunda-feira, né, nessa revisão semanal, mas é possível que até eu participe. A entrevistada do programa, a deputada federal Clarissa Garotinho. Beleza. Ele havia comentado da possibilidade, dependendo da agenda dela lá, né? Mas parece que já tá acertado já, só para anunciar aí pro ouvinte telespectador. Então, na segunda, a deputada federal Clarissa Garotinho ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Agradecer demais a presença do doutor Maristela. Muito obrigado, doutor Maristela.
Muito obrigada. Agradeço também, doutora. Bom dia para a senhora e... Sucesso aí. Sucesso aí. Obrigada. Obrigado. E o seu trabalho é fundamental para o município, para a região, na preservação de vidas. Sucesso. Obrigada. Nem deveria ser, né, Luiz? Se tivéssemos aí uma gestão mais comprometida, politicamente correta com o país inteiro, né? Nem seria preciso. Mas que bom que existe o Ministério e pessoas como a doutora Maristela. Nos deixa um pouco mais tranquilos. Instituições no Brasil, né? Que tem a sua área de atuação independente do governante de ocasião, né? Infelizmente, como o Nélio falou aqui na terça-feira, nem todo gestor demonstra a responsabilidade com o cargo que ocupa, né? E aí entram as instituições. Por exemplo, o presidente queria impor quarentena vertical, e ainda que eu tenha sérias restrições, eu, pessoa física, tenha sérias restrições a algumas decisões, como leigo também, do ministro Gilmar Mendes. Acho que a frase dele em relação a isso é lapidar, né? O Supremo não vai permitir nenhuma política genocida no país. Então, né, como o Trump quis erguer um muro para o México e a Suprema Corte de lá também se posicionou, quer dizer, isso não é no Brasil, é nas democracias, né? Exatamente. Não é o governante de ocasião, são as instituições. E o Ministério Público é fundamental, é uma instituição fundamental na nossa sociedade. E muitos lutam, alguns lutam até para acabar com essas instituições. Tem até acampamento hoje em Brasília com bandeira tentando findar essas instituições. Mas vamos à luta. Aloysio, então fechamos por aqui. Eu acho que se tiver mais algum comentário, fique à vontade. Te agradeço aí a semana, né, produtiva, muito boa. Espero que na semana que vem não seja diferente. E, com certeza, com o talento dessa equipe não vai ser. E bom final de semana para você e para a doutora. Também um bom final de semana para Fernandinha, que deve estar acordando aí. Dormindo ainda. Ainda? Que bom. Deixei dormir para não atrapalhar aqui, né? Fizemos um teste aqui, então vamos aos bastidores agora, não tem? Como é que era o nome daquele programa? Tinha um programa daquele que revelava lá, vídeo cacetada? Não, mas a gente fez aí um teste da semana, dessa semana, né? Ela apareceu, brincou, falou com a gente, é um barato. A energia, Luiz, que só você vê. Tá certo, então. Obrigado aí, um bom final de semana. É o making off do Folha no Ar, né? É o making off. É verdade. É um barato. Muito bom. Um abraço. Então. Bom final de semana e até segunda, se for o caso aí. Tá bom, valeu. Um abraço, fica com Deus. Até logo. Tchau. Deus também. Doutora, se cuida aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada. São 9h21. Ficamos por aqui com o Folha no Ar, mas eu continuo com você na Folha FM. Vamos com muita música e informação ainda nesta manhã. Fique conosco também, fique em casa, se possível, é claro, acompanhando a Folha FM. Folha no Ar, primeira edição, volta na segunda-feira, como a Luiz já anunciou, com a convidada a deputada federal Clarissa Garotinho, falando ao vivo conosco aqui no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.